Há homens que percebem, quase de repente, que a ereção não surge mais com a mesma força. O corpo responde devagar, a firmeza se perde no meio do caminho e a intimidade vira um território de incerteza. Esse é o instante em que muitos se convencem de que a virilidade ficou no passado. Mas e se eu te dissesse que, em vez de algo complicado, caro ou distante, o que pode despertar de novo a ereção está em um gesto tão simples quanto mastigar? Não falo de fórmulas mágicas ou de promessas irreais. Falo de um recurso natural que ativa a circulação em segundos, reacende o fluxo de sangue e devolve ao corpo a lembrança de como reagir. 1 minuto pode parecer pouco, mas para quem luta contra a disfunção erétil, pode ser o suficiente para notar a mudança acontecendo. Não é exagero, é fisiologia. O sangue circula, o músculo desperta e a resposta aparece. O mais curioso é que esse recurso não está escondido em laboratórios secretos, mas naquilo que muitos têm à mão e nunca imaginaram usar dessa forma. Um pequeno aliado que, mastigado por apenas 60 segundos, desperta reações que o tempo parecia ter apagado. E antes de seguir, verifique se já está inscrito no canal. Assim você não perde os próximos vídeos com estratégias práticas para recuperar sua potência. Agora eu quero a sua participação. Escreva nos comentários uma única palavra. Se você sente que perdeu o controle sobre sua ereção, escreva desânimo. Mas se acredita que ainda é possível recuperar essa força, escreva reação. Eu vou ler cada comentário. Existem momentos em que o corpo parece adormecido. Você tenta, mas a ereção não acontece com a firmeza que deveria. É frustrante, como se houvesse uma barreira invisível entre o desejo e a resposta. Só que essa barreira, muitas vezes, não é o fim da linha. Ela pode ser quebrada por um estímulo simples, rápido e direto. Imagine mastigar algo pequeno, quase insignificante, por apenas 60 segundos, e sentir o sangue começar a ganhar velocidade, abrindo caminho pelas artérias, despertando músculos que estavam parados, reativando uma resposta que parecia perdida. Não é magia, é a lembrança fisiológica do corpo sendo reativada. É como se a circulação recebesse um sinal claro. Acorde, é hora de funcionar outra vez. Esse minuto de ação não traz apenas sangue novo para a região íntima. Ele acende também um estado mental diferente, confiança. Porque quando o corpo responde, a mente acompanha. O homem volta a sentir que está no controle, que não depende de remédios caros ou soluções complicadas, apenas de um gesto que cabe em qualquer rotina, discreto e poderoso. O que mais surpreende é que, quando esse estímulo acontece, a mudança não é apenas física, é emocional. O olhar muda, a postura muda, a sensação de presença volta, e tudo isso pode começar em segundos, com algo simples que você provavelmente já tem ao alcance das mãos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Esse simples gesto ajuda a espalhar essa mensagem para outros homens que também merecem recuperar sua vitalidade. Por trás desse gesto simples, existe um segredo antigo, muitas vezes esquecido: o cravo da Índia. Pequeno, discreto, guardado em potes de tempero, ele parece não ter importância alguma. Mas basta mastigar 2 cravos por 60 segundos para que o corpo comece a reagir de uma maneira que surpreende. Dentro dele existe uma substância chamada eugenol. Esse composto tem a capacidade de relaxar naturalmente os vasos sanguíneos, criando mais espaço para o sangue circular. E por que isso importa? Porque a ereção nada mais é do que o reflexo direto do fluxo de sangue chegando com força na região íntima. Sem sangue suficiente, não há firmeza. Com o caminho aberto, o corpo lembra imediatamente como deve agir. O mais fascinante é que esse efeito não é agressivo, não força o organismo como fazem certos remédios artificiais. Ele apenas estimula a fisiologia que já existe em você.
O cravo ajuda o sangue a fluir, e o sangue leva oxigênio e nutrientes até os músculos que sustentam a ereção. Esses músculos, que talvez estivessem adormecidos, voltam a responder. E não para por aí. O aroma intenso e os olhos presentes no cravo também despertam o sistema nervoso. É como se o corpo recebesse um sinal de alerta suave, capaz de quebrar aquela sensação de apatia. O homem, que minutos antes se sentia desconectado de si, começa a notar sinais sutis de vitalidade: mais calor, mais energia, mais presença. É nesse momento que muitos percebem que não estavam quebrados, apenas esquecidos. O cravo não cria algo novo, apenas desperta o que sempre esteve ali, adormecido, esperando o momento certo para reagir. A ereção não é apenas um ato mecânico, é uma sinfonia fisiológica em que cada detalhe precisa entrar no compasso certo. O maestro dessa orquestra é o sangue. Quando ele flui livre, abre caminho para o oxigênio chegar e alimentar cada fibra muscular envolvida no processo. É nesse instante que os músculos responsáveis pela firmeza se contraem com precisão, sustentando a resposta que diferencia insegurança de confiança. Agora imagine o contrário: vasos rígidos, circulação lenta, pouco oxigênio chegando. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. O desejo pode estar presente, mas a chama não pega. O corpo até tenta, mas sem combustível suficiente, tudo se apaga antes de começar. É por isso que tantos homens confundem a perda de firmeza com o fim da virilidade, quando na verdade é apenas uma questão de circulação. Quando um estímulo natural, como o cravo da Índia, libera os vasos, o sangue finalmente encontra passagem. O oxigênio chega em abundância, os músculos reagem, e algo maior acontece. A mente percebe. E nesse momento, não é só o corpo que muda. A confiança renasce. Afinal, a ereção não é apenas um sinal físico. Ela é também um lembrete psicológico de que o homem ainda está inteiro, de que sua vitalidade não foi apagada pelo tempo. Quando o corpo responde, o cérebro grava essa resposta como prova de que a potência não desapareceu. Estava apenas esperando o combustível certo. É por isso que recuperar a circulação não significa apenas ganhar rigidez. Significa resgatar a confiança de estar presente, de assumir novamente o controle e de sentir que o corpo e a mente voltaram a trabalhar juntos. Muitos homens acreditam que a causa da perda da ereção está apenas no corpo, mas a verdade é que existe um inimigo mais silencioso, que age todos os dias sem ser notado: o estresse crônico. Ele não aparece em exames de rotina da mesma forma que a pressão ou o colesterol. Ele se acumula em detalhes: na respiração curta, no aperto constante dos ombros, na noite em que o sono não vem, na mente que não consegue descansar. Esse estresse libera uma substância chamada cortisol, conhecida como hormônio do estresse. Em pequenas doses, ele é útil, mantém o corpo alerta, mas quando permanece elevado por semanas, meses, até anos, o estrago é inevitável. O cortisol bloqueia a produção de testosterona, sabota a circulação e reduz a liberação de óxido nítrico, justamente a molécula que o corpo precisa para dilatar os vasos e permitir o fluxo de sangue que gera a ereção. O resultado é cruel. Mesmo quando o desejo ainda existe, o corpo não acompanha. É como tentar acelerar um carro enquanto o freio está puxado. A potência não some porque o homem envelheceu demais, mas porque viveu tempo demais preso a esse estado de alerta permanente. E o mais traiçoeiro é que o estresse não chega sozinho. Ele se junta à exaustão, aquele cansaço profundo que não passa nem depois de horas de descanso. Um desgaste que rouba energia, foco e, pouco a pouco, apaga a chama da vitalidade. O homem sente que perdeu a força, quando na verdade está apenas sobrecarregado. Entender esse mecanismo é libertador, porque mostra que o problema não é definitivo. Quando o corpo encontra formas de reduzir esse peso invisível, a circulação melhora,
os hormônios voltam ao equilíbrio e a resposta íntima retorna. O corpo não esqueceu como reagir, ele só precisa de espaço para respirar outra vez. A força de um homem pode ser medida não apenas pelo que ele conquista fora de casa, mas pelo cuidado que dedica a si mesmo em silêncio. E é justamente nesse silêncio que nasce um ritual simples. Mastigar 2 cravos por 60 segundos. Pode parecer pouco, quase insignificante, mas é nesse minuto que o corpo recebe um sinal claro de ativação. Não há hora certa. Esse gesto cabe em qualquer parte do dia. Pode ser ao acordar, como um despertar do corpo, antes de sair de casa, como um preparo para enfrentar as horas, ou até à noite, como uma forma de devolver equilíbrio depois de um dia pesado. O importante não é o momento exato, mas a constância, porque o corpo entende mensagens repetidas. Quanto mais regular é o estímulo, mais forte se torna a resposta. Ao mastigar, os óleos essenciais do cravo se liberam na boca. Eles se espalham pelo organismo em poucos minutos, alcançando a circulação, relaxando os vasos, melhorando o fluxo de sangue. É nesse instante que o corpo reconhece a oportunidade de funcionar melhor. Primeiro, o efeito é quase imperceptível, sutil, mas com o tempo, os sinais se acumulam. Mais vitalidade, mais firmeza, mais controle. Esse minuto também tem outro valor, menos visível, mas igualmente poderoso. Ele é um lembrete diário de que você não desistiu de si. Cada vez que o gesto é repetido, ele se transforma em um compromisso silencioso com a sua própria saúde, como se o corpo ouvisse: ainda é hora de reagir. E é essa disciplina simples que separa quem continua esperando por soluções milagrosas de quem começa a criar, de forma prática e natural, as condições para o corpo responder com força outra vez. Mastigar 2 pequenos cravos por 60 segundos pode parecer apenas um detalhe, mas esse gesto carrega um significado maior. Não se trata apenas de circulação, de oxigênio ou de ereção. Trata-se de uma escolha, a escolha de não aceitar que o tempo defina sozinho os limites do seu corpo, a escolha de retomar o controle sobre a sua vitalidade. Cada vez que esse minuto é dedicado a si mesmo, ele se transforma em um lembrete silencioso: eu ainda posso. É nesse instante que o homem começa a perceber que não precisa esperar soluções externas, nem fórmulas milagrosas. O despertar acontece porque o corpo foi lembrado de como deve reagir, e porque a mente decidiu acreditar novamente no próprio potencial. E é nesse encontro entre corpo e mente que surge algo maior: confiança. A confiança de se olhar no espelho e reconhecer que a virilidade não foi apagada, apenas estava adormecida. A confiança de estar presente em cada momento íntimo sem medo de falhar. A confiança de que pequenas escolhas, feitas todos os dias, podem reconstruir algo que parecia perdido. Esse simples ato é mais do que um recurso natural, é um símbolo de recomeço, e recomeçar, em qualquer idade, é sempre uma decisão corajosa. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero te convidar agora a dar o próximo passo. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua saúde e sua intimidade de forma prática e natural. Aproveite também para curtir este vídeo e assistir aos outros conteúdos que já estão aqui, porque cada um deles pode abrir novas portas para o seu bem-estar. Eu fico por aqui e desejo que você leve esse gesto simples como um ponto de virada. Até o próximo vídeo.